Olá, pessoal. Hoje nós falaremos a respeito das heresias. Durante toda a Baixa Idade Média, que é o período compreendido entre o século XI ao XV, discordâncias sobre a interpretação da doutrina e movimentos contra o enriquecimento da igreja e o mau comportamento de alguns clérigos originaram as heresias, seitas religiosas destoantes dos dogmas católicos. Então, as heresias têm o seu início, o seu surgimento nesse período, no período denominado Baixa Idade Média, que é o período compreendido ali entre o século XI ao XV. E elas nascem, os motivos pelos quais nascem as heresias é porque alguns começaram a discordar da interpretação da doutrina da Igreja Católica. Também, um dos motivos que originaram as heresias foram movimentos contra o enriquecimento da Igreja. E um terceiro motivo foi também movimentos contra o mau comportamento de alguns clérigos. Então, esses foram os motivos principais que deram origem às heresias. Número 1. A palavra heresia vem do grego e originalmente significa escolher. Número 2. Com a expansão do cristianismo, a palavra passou a ser entendida como uma doutrina que não está de acordo com os preceitos e as regras da Igreja Católica. Então, em termos simples, a palavra heresia se referia a uma doutrina que não estava de acordo com aquilo que a Igreja Católica ensinava, não estava de acordo com os preceitos e as regras da Igreja Católica. Número 3. Portanto, as doutrinas que não aceitavam os dogmas e os ensinamentos da Igreja passaram a ser combatidas, sendo chamadas genericamente de movimentos heréticos. Então, as doutrinas que começaram a ser pregadas, tais doutrinas que não estavam de acordo, em conformidade com os dogmas e os ensinamentos da Igreja Católica, essas doutrinas, essas heresias passaram a ser combatidas por parte da Igreja Católica. E essas doutrinas começaram a ser chamadas genericamente de movimentos heréticos, isto é, movimentos heréticos eram aqueles movimentos que pregavam, que ensinavam doutrinas, regras, preceitos que não eram aceitos pela Igreja Católica. Número 4. A fim de combater as heresias, o papado recorria à excomunhão, pena eclesiástica que mantinha o cristão afastado dos bens espirituais. Então, o Papa, ele penalizava aqueles que pregavam, ensinavam heresia. E, a princípio,
uma das penas, né, a pena que começou a ser aplicada contra quem pregava heresia, era a excomunhão. O que era a excomunhão? Era o afastamento do cristão dos bens espirituais. Por último, número 5, a princípio a Igreja Católica agiu com moderação, procurando combater a heresia por meio de reuniões e ensinamentos. Então, além da pena eclesiástica aplicada aos heréticos, aos hereges, que era a excomunhão, a Igreja também combateu de uma outra forma, através de reuniões e através de ensinamentos. Porém, essas ações não tiveram o efeito esperado. Quais ações? A excomunhão, essas reuniões e esses ensinamentos que combatiam as heresias, né? Essas ações não tiveram o efeito esperado.